Olá! Bem-vindos a mais uma live da série Cirurgias Comentadas. Essa série de lives é uma série onde eu trago cada live uma cirurgia, ou seja, um caso de um paciente diferente, e a gente vai estudar o caso, ou seja, a gente vai estudar o que estava acontecendo com o paciente, o que ele estava sentindo, qual foi o diagnóstico energético daquele caso e como que foi o tratamento com a cirurgia espiritual. E eu sempre vou trazer casos super interessantes e, de uma certa forma, é o meu jeito de transportar vocês para esse mundo da cirurgia espiritual. Então é como se vocês pudessem estar durante as cirurgias junto comigo, lá na mesa de cirurgia. Tá? Então, assim, nesse caso, nessa cirurgia, que é a quarta da série, a CC04, Cirurgias Comentadas 4, eu vou trazer o caso de um paciente que ele reportou um padrão familiar, mas ele não sabia direito o que era um padrão familiar. Então, nessa live eu vou fazer diferente. Ao invés de eu contar a história do paciente, eu vou contar a história do caso. Tá? E aí depois vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse jeito de contar a história. Tá? Então, assim, o nome da live é CC04, Herdando Padrões de Família. Pode uma dor de um membro da família perdurar por várias vidas, né? Esse é o questionamento. E como que isso acontece e como que uma dor pode ser transmitida de avô para pai, para filho e continuar na família e gerar um padrão, uma repetição na família, ou seja, um caso de padrão no campo familiar. Tá? Então, assim, nesse caso, o que acontece? O que estava acontecendo ali? Como eu falei para vocês, dessa vez eu vou esconder o que o paciente reportou, vou esconder o que ele trouxe de dor e eu vou contar a história do padrão, tá? E a história foi a seguinte: há muitas gerações atrás, na família desse paciente, ele teve um caso de um padrasto, ou seja, tinha uma mãe que tinha um filho e ela se casou de novo, por N motivos, tá? E essa pessoa, esse membro novo que entrou na família, o padrasto, ele não tinha vínculo com o filho e ele não conseguia ser um pai para aquele filho. Quando a gente fala de pai na constelação familiar, segundo Bert Hellinger, a gente assume alguns papéis, né, que um pai uma mãe deve desempenhar. Por exemplo, dar amor. No caso do pai, prover segurança. O papel do pai é criar um ambiente seguro para que essa criança possa se desenvolver, tá? Então, assim, o pai está muito ligado à terra, à segurança, à prosperidade, a vencer na vida, sabe? A se sentir seguro com você mesmo e criar uma individualidade. Então, assim, a energia paterna também está muito ligada ao plexo solar, tá? E tem a ver com a nossa identidade, o que a gente traz para o mundo e como que a gente se desenvolve. Tá? Então, assim, o papel do pai é muito importante por causa disso. Toda vez que falta um pai na família, a gente pode ver que a pessoa pode ter uma dificuldade de se definir ou de prosperar na vida ou de se sentir segura e acolhida. Então, vai ser uma pessoa um pouco mais medrosa, vai ser uma pessoa que talvez tenha uma dificuldade de se encontrar ou se colocar, sabe? Se encontrar dentro de si e colocar para o mundo e trazer para o mundo: essa sou eu. Esses são os meus limites saudáveis, até aqui eu vou, ali eu não posso mais passar. Tudo isso é em relação ao lado do hemisfério direito, que tem a ver com o paterno, tá? Então, assim, esse pai que entra na família, ele não tinha nenhum vínculo de sangue com aquela criança e ele também, me pareceu pela cirurgia, que ele tinha algum problema neurológico, tá? Como isso? Sabe, tem algumas pessoas que têm mais dificuldades mesmo de sentir amor e compaixão com o próximo, ou seja, de se conectarem com o outro, tá? E pode ser que às vezes isso seja inclusive um padrão fisiológico, alguma coisa assim que não tá só no espírito, que tá realmente no corpo físico, né? Então, assim, no caso, me pareceu que ele tinha alguma coisa assim, algum padrão, algum transtorno psicológico que
inclusive dificultava ele se relacionar com outras pessoas. Então, assim, não sei como é que era, inclusive, a relação com essa esposa nova, não sei como é que foi essa ligação nova do novo casamento que se fez, mas tinha isso. Então, assim, ele não proveu amor, aquele amor que aquela criança precisava. Então, ele não foi uma figura paterna para aquela criança. Quando ele fez isso, ele cria um trauma na criança. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente pensa num trauma individual meu, o trauma é meu ou é da minha família? Eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma família, né? E o grupo, a família, compartilha informação. Então, a gente troca informação, porque a gente se relaciona como um cluster, né? Então, como uma rede. Então, assim, muita coisa do tio passa do avô, passa pro primo, passa pro, sabe? A gente tá muito entrelaçado em termos de emoção e de psicológico também. E de informação, quando eu falo informação, é energética. Informação energética passa de um membro pro outro da família, porque todos fazem parte daquele grupo e todos estão suscetíveis àquelas informações que estão ali perdurando dentro daquela membrana familiar, dentro daquele grupo, tá? Então, assim, quando a gente fala de trauma individual, o trauma é meu quando eu tenho uma dificuldade, né? E a dificuldade me impede, ou seja, me bloqueia de fazer, de concretizar alguma coisa na minha vida. Mas quando eu, na minha dificuldade, causo uma ruptura, ou seja, eu causo uma emoção, eu causo um trauma de ligação, de relação com outros membros da família, eu tô causando um trauma dentro da família, tá? Então, assim, muitas vezes a gente percebe isso, né? Essa existência dos traumas, e os traumas não estão presentes em uma pessoa, em um membro da família, estão nas relações. E é aí que o trauma se instala no campo familiar, ou seja, ultrapassa os limites do indivíduo e passa a ser uma informação, um trauma presente no todo, no grupo da família como um todo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o pai falhou em dar amor, em ser um pai, propriamente dito, para aquele filho, ele causa um trauma de relação. Isso quer dizer que aquele filho só aprendeu a amar daquele jeito, talvez duro, distante, uma pessoa rígida demais, né, agressiva. Então ele aprendeu que o amor era algo agressivo, era algo que não podia ter proximidade e tal. E como foi tudo que ele aprendeu, é o que ele passa para os filhos dele, por conseguinte. E aí começa a gerar esse padrão familiar na família. Então perceba que coisa legal quando a gente identifica primeiro a origem, que é quando a gente realmente consegue tratar o trauma no núcleo familiar. E entender como que isso vai gerar um trauma e vai chegar na outra ponta, que era o meu paciente. Quando ele chegou para mim, ele reportou muitas coisas que não tinham a ver com padrão familiar, não num primeiro momento, né? Então, assim, ele reportou que ele sempre foi uma pessoa muito insegura. Ele falava que ele se sentia culpado, mas ele não sabia do que. Mas ele carregava uma culpa constantemente com ele, né? Ele falava que ele não conseguia ter um diálogo com o filho dele sem brigar, e ele culpava o filho. Inclusive, quando ele veio me tratar, entrar em contato comigo para se tratar, né? Ele entrou em contato comigo porque ele queria que o filho se tratasse e não ele, né? E outra coisa também que ficou muito evidente era a agressividade. Tudo para ele era levado num extremo, assim, tudo para ele era até as últimas consequências, ele explodia muito fácil e era uma coisa que ele não percebia. Então, assim, outra coisa que a gente pode identificar como algo assim de disruptivo, ou seja, de um desequilíbrio do masculino, do nosso polo masculino, que todo mundo tem, a gente como indivíduo, todo mundo tem um polo masculino, que é o direito, e um polo feminino, que é o esquerdo. E nós juntos, a gente usa um e outro para navegar pelo mundo, né? Então, assim, um desequilíbrio do polo masculino é a agressividade extrema, porque o masculino ele está muito ligado à ação, a manifestar, a concretizar.
ele é muito do racional, ele vai, pega e faz, enquanto o feminino gesta, né? Então ela é a criatividade, ela tem as ideias, ela tem as intuições, ela sabe das coisas, ela até vislumbra um futuro, mas para você chegar lá naquele ponto do futuro, você precisa usar o seu masculino, porque senão você vai ficar gestando e planejando e criando com a sua criatividade e você nunca vai concretizar de fato seus planos, porque você não está usando o seu masculino para chegar até lá. E o masculino, ele parte para ação. Só que quando a gente está num masculino desequilibrado, o que acontece é que a gente acaba recorrendo muito à agressividade e pouco à nossa sensibilidade, que é o outro polo do masculino. Percebam que como a gente tem dois polos, a gente tem duas metades, o equilíbrio é que os dois estejam, né, 50-50, 50%. E toda vez que um está desequilibrado para mais, isso quer dizer que o outro está desequilibrado para menos. É aquela questão da porcentagem. Se um está 50%, o outro está 50%. Se um está 90%, o outro vai estar 10%, né? Então, todas essas características que o meu paciente trouxe como queixa para ele me fizeram querer investigar o campo dele. Tipo assim, beleza, você trouxe um problema, seu filho é um problema, eu tenho um filho problema, vamos tratar o seu filho. Mas vamos também tratar você, né? Até para você se fortalecer, para que você possa reagir melhor àquele filho que está sendo um problema, né? Para que você possa lidar com esse filho problema de uma forma mais tranquila, mais serena, né? E aí ele topou e a gente fez o exame e foi identificado tudo isso. Então, na cirurgia, o que a gente fez? A gente primeiro foi... No caso, a cirurgia espiritual, ela funciona assim. A gente não trata o campo familiar. Outra coisa legal de falar aqui. A medicina energética, ela tem várias especialidades, igualzinho com a medicina tradicional. Então, você tem o cardiologista, você tem o neurologista, você tem o urologista, um monte de especialidades. E, da mesma forma, a medicina energética tem várias especialidades. Na medicina da cirurgia espiritual, que é a minha especialidade, eu vou tratar o campo emocional, eu vou tratar as vidas passadas e eu vou tratar os campos de infância, tá? Então, eu vou tratar tudo que tá ligado ao indivíduo. Então, quando eu falo que eu trato também o campo de ancestralidade, eu tô resolvendo um trauma que tá no campo de ancestralidade dentro de você, né? E eu não mexo no campo familiar em si, que é um campo de grupo. Essa seria a especialidade da constelação familiar, né? Inclusive, quando é um problema muito, assim, que eu vejo que está muito disperso e muitas pessoas da família estão sentindo aquilo e incomodadas, eu trato a pessoa com a cirurgia. Mas eu também encaminho ela para uma terapeuta de constelação familiar, ou então até o contrário, eu primeiro encaminho ela para terapeuta de constelação para depois eu conseguir chegar no campo dela, porque às vezes o campo da pessoa está tão cheio de informação, né, como se fosse uma nuvem escura ao redor dela, que são todas as informações que ela está pegando da família, que eu não consigo nem chegar perto dela para tratar, então eu não consigo ter acesso para a cirurgia espiritual. E aí a gente abriu o campo. E aí eu fui tratar justamente isso, a parte do trauma que estava dentro dele. Então eu não mexi no campo do grupo, eu mexi dentro dele. E dentro dele a gente viu que tinha uma ruptura. Ele estava desconectado de toda a linhagem paterna dele, óbvio. Porque toda a linhagem paterna era como se ninguém tivesse tido ligação com o pai. E isso é muito grave quando a gente vai pensar assim, que a nossa parte paterna é 50% de tudo que a gente é, né? Então, assim, é muito importante, inclusive, para a gente se colocar e prosperar no mundo. Então, imagina como é que era a qualidade de vida dessa pessoa até então, até ele resolver se abrir para se tratar. Então, a gente foi tratar as mágoas que ele tinha com o pai dele. Tá? E a gente também, uma coisa que ajudou muito nesse caso foi que ele tinha uma ligação muito boa com o avô dele, né? Então, assim, por algum motivo o avô dele conseguiu
ter essa ligação, diálogo, amor, carinho, conexão. Ele conseguia chegar perto do neto. E isso foi uma coisa que ajudou muito nessa cirurgia, porque a gente também usou essa conexão de amor para também curar toda a relação paterna, tá? Então, assim, quando a gente tem uma ruptura com o nosso pai, os sintomas geralmente são que você não consegue conversar, você não consegue chegar perto do seu pai, ou você, como pai, não consegue chegar perto do seu filho. Sempre tem um desincômodo, um incômodo, sempre tem como se fosse assim, uma energia de distanciamento, uma sensação de não conseguir de fato entrar no mundo do outro e pertencer ao mundo do outro, sabe? Como a gente traz o outro para dentro de si, né? Que é o normal de você ter quando você tem um pai amoroso que acolhe o filho e o filho passa a ser todo mundo dele e a criança também passa a ver o pai como todo o mundo dela. E eles têm uma ligação genuína de amor, cumplicidade e tudo mais. A qualidade de vida, né, e inclusive tudo, né, em relação a como esse paciente se colocava no mundo de uma forma mais tranquila, como ele se enxergava também, porque o masculino também tem muito a ver com como a gente se enxerga, a nossa individualidade, os nossos limites, né? Melhorou muito, tá? Então, assim, eu pude perceber que realmente era uma cura que fazia... Todas as curas são necessárias, todas as curas fazem diferença, mas eu gosto de ver quando tem algumas cirurgias tem assim os resultados tão boom, tão uau, olha como essa pessoa mudou, sabe? E isso é muito legal de presenciar, isso é muito legal de experimentar com uma terapeuta energética, tá? Eu tô vendo um monte de gente conhecida aqui, galera, e eu tô abrindo agora pra gente bater um papo, conversar, porque eu sempre gosto muito de conversar com todo mundo que assiste essas lives. Queria saber se vocês têm alguma dúvida ou uma pergunta ou algum assunto que vocês queiram trazer pra gente bater um papo, pra gente papear, pra gente conversar, tá? Pode ser em relação ao tema de hoje ou também pode ser em relação a qualquer dúvida que vocês possam ter sobre medicina energética, sobre cirurgia espiritual ou sobre a minha mediunidade. Eu tô aqui pra papear ou sobre multidimensionalidade, já rolou uns papos muito cabeça aqui dentro dessas lives, eu sempre adoro entrar nesses temas, tá? Como tem um lagzinho de tempo, né, entre eu falar e vocês receberem a mensagem e escreverem de volta, eu vou trazer um tema aqui, vou começar falando sobre uma coisa assim, muito legal, né, que eu trouxe aqui pra gente. Eu vou trazer o tema da responsabilidade, né? Então, assim, da mesma forma que essa pessoa, né, esse pai que entra, ele assume um papel importante na vida do filho, do enteado dele, né? E ele gera uma energia, então ele é responsável tanto pelas relações que ele gere, né, que ele gesta, e que são que foram colocadas sobre responsabilidade dele, sobre a guarda dele emocional, como também ele é responsável pelas energias que ele gera. E o que acontece com essas energias que são geradas por ele, né? O que acontece com as energias que a gente produz? A gente está o tempo todo produzindo energia, tá? Se a gente pensa, a gente está produzindo formas de pensamento. Se a gente sente, a gente está produzindo energia. E essa energia que a gente produz como uma pilha, tá? Ela fica no nosso campo energético. Mas ela fica só aí no campo energético? Para onde é que vai essa energia? Então, assim, ela não fica só no seu campo energético. Você é o maior afetado pela própria energia que você produz e pelos próprios pensamentos que você produz. Mas como se a gente fosse, assim, uma pedra no meio de um lago que cai e gera ondas e as ondas se propagam. Quando a gente gera energia, essas energias também se propagam. E elas se propagam para o nosso meio. E qual que é o nosso meio, né? Onde é que a gente está? A gente está morando nesse planeta, né, Gaia, e a gente é responsável por essa energia e pelas nossas ações, tanto quanto a gente é responsável pelo lixo
inorgânico que a gente produz no nosso dia a dia. Então, o papel, o alumínio, tudo que você gera de lixo, você é responsável por isso. E da mesma forma, você é responsável também por essa energia que você produz. Então, assim, hoje em dia, não sei se as pessoas se dão conta disso, mas a gente tem vários pontos geográficos em Gaia, no nosso planeta, que estão intoxicados. E esses pontos intoxicados, eles são como doenças no corpo de Gaia. Um exemplo disso inclusive, os campos de concentração nazistas na Alemanha. Quando você entra num lugar daquele, você sente a energia, que é uma vibração como se fosse uma bolha. Você entra numa bolha e você sente aquelas coisas. Mesmo já tendo passado muito tempo, mesmo a história já tendo mudado, mesmo tudo já tendo, todo o cenário já tendo mudado. Mas você sente, porque a energia produzida, ela continua lá, até que alguém vá lá e limpe, recicle essa energia. Então, assim, a gente trazer esse ponto de responsabilidade energética pra gente, né, como uma humanidade, traz pra gente também o senso de que, cara, a gente como humanidade, a gente tem que limpar o planeta, ou seja, reciclar tudo que a gente produziu. E nós somos a ponta, né? Então, assim, é óbvio que a gente não produziu aquela energia que tá lá, mas a gente, como uma humanidade mesmo, como uma sociedade, como seres humanos, a gente também é responsável por tudo que nós, como seres humanos, como um todo, produzimos lá. Então, assim, tudo que a gente consegue fazer de cura pessoal recicla a energia. Esse que é o ponto que eu quero colocar, que é muito importante aqui. Quando você trata da sua energia, quando você começa a emanar energia boa, a energia positiva cancela a negativa. E isso é física, gente. Isso é ciência, tá? Uma carga cancela a outra. E não existe nenhum modo mais inteligente e nenhum modo mais, vamos dizer assim, devido, que a gente como humanidade pode estar contribuindo para um planeta melhor, uma sociedade melhor e arcar com as consequências que nós, como seres humanos, produzimos aquela energia toda, que a gente se tratar, a gente ficar bem e a gente produzir e emanar energia boa, tá? Vai fazer bem para você, vai fazer bem para o planeta e vai fazer bem para todo mundo, porque a energia que você produz, esse campo que reverbera, todo mundo vai sentir. Então, sejamos focos de energia boa, tá? Sejamos responsáveis pelas energias que a gente produz. Já vi que tem aqui umas perguntas, eu adoro. Oi, galera! Oi, todo mundo! Que legal! Como devo me preparar para fazer uma cirurgia espiritual? Hudson, então, a primeira coisa que você vai fazer é me mandar mensagem e a gente vai conversar. A primeira etapa dessa cirurgia, de marcar uma cirurgia, é fazer um diagnóstico energético comigo. O que é isso? Eu vou pedir o seu nome completo, sua data de nascimento, eu vou pedir a sua permissão para acessar o seu campo, para olhar, e eu vou te pedir para você falar, tá? Então, assim, eu vou pedir para você falar tudo que está te incomodando. Enquanto você estiver falando, eu vou estar com um papel, vou estar com uma caneta, e aí, enquanto você fala, como você deu a sua permissão de acesso, eu vou estar com um mentor aqui do meu lado, aqui assim, e ele vai estar junto comigo sentindo a energia que vem com as suas palavras, porque as palavras também carregam energia e carregam informação. E as palavras são o acesso, a porta de entrada para o seu campo. Quando você fala, você traz toda a sua história com você. E quando você traz essa história, a gente consegue ler e fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Então, assim, o que está por trás daquela queixa? O que realmente é o problema? Qual que está a raiz daquele problema? E aí ele vai me passar e eu vou estar escrevendo durante esse diagnóstico. Tendo entendido o seu caso e entendido o que está rolando, a gente vai conversar. Eu sempre passo todas essas informações que vêm para mim, para o paciente, e aí sim a gente consegue agendar a cirurgia espiritual. E aí eu já tenho um plano do que a gente vai tratar naquela cirurgia. As cirurgias também podem ser feitas para limpeza energética, tipo, quando não tô me sentindo bem ou
só para curar traumas e memórias celulares? Pode sim. Inclusive, arroba de Sojan33. Toda não se sentir bem traz um motivo por trás. Então, assim, na cirurgia, você vai vir não se sentindo bem, né, para fazer um descarrego, uma limpeza energética, a gente vai descarregar e a gente também vai perseguir, ou seja, encontrar onde é que está a raiz do problema. Qual parte sua que está produzindo aquele não se sentir bem? Porque se eu só te descarregasse, por exemplo, se eu te receitasse um banho de ervas, ao invés de fazer a cirurgia em você, toma um banho, vai, tchum, tirou. Se não foi você que produziu a energia, se você pegou de uma pessoa no trabalho que estava se sentindo mal e tal, ou você foi para um ambiente muito carregado e você voltou carregado, aí vai dar certo, porque você tirou e você não está reproduzindo aquela energia. Mas se for você que está produzindo, não adianta você só tirar. Você tem que curar o que está fazendo repor aquela energia, senão você vai tirar e você vai ficar produzindo em um ciclo infinito, né? Então, assim, isso também sai no diagnóstico energético, gente. Naquela consulta, na conversa de antes que eu tenho com o paciente, eu peço para ele falar o que ele está sentindo e aí já vem informação para mim, ó, é isso, é aquilo. Inclusive, quando é uma coisa assim, quando é esse caso assim, ela, sei lá, visitou um parente distante, o parente estava ruim, a pessoa veio carregada para casa e agora está se sentindo mal, né? Então, assim, eu só receito um banho de ervas e já cura logo, se for só essa a queixa da pessoa, tá? Legal. As cirurgias também. É isso. Gente, gratidão, tá? Pelo encontro. Eu gosto muito de trazer esses casos para vocês. E essa live, ela vai ficar gravada no YouTube, tá? E aí tem o link na bio do meu canal do YouTube. E eu tô sempre colocando mais casos. Vou trazer mais cirurgias comentadas. Eu não tenho uma data agora certa. Antes eu tava fazendo toda terça-feira, 1h da tarde. Mas eu já percebi que comigo não funciona muito bem desse jeito. Eu tenho que, tipo assim, nossa, eu tive uma ideia, eu venho aqui, né? Tanto pelo meu cotidiano, né? Tipo, cada hora aparece um monte de paciente. Eu tenho a política de nunca negar atendimento para estar aqui online para fazer lives ou produzir conteúdo para o Instagram. Essa nunca foi a minha prioridade. A prioridade sempre vai ser meus pacientes. E eu também tô querendo muito atingir pessoas em outros horários. Por exemplo, tô vendo todos vocês aqui e é a primeira vez que eu vejo muitos de vocês aqui. Porque no horário de 1h da tarde, provavelmente vocês não estavam conseguindo assistir minha live e participar. Então, assim, isso é muito legal também. Brian Santos. Cintia, você comentou que a nossa cirurgia reverbera para o nosso meio. Será então que aqueles pensamentos invasivos podem ser um reflexo da emanação de alguém? Pode. E muitas vezes são reflexos de espíritos. Então, assim, eu vou comentar 2 casos com vocês agora, tá? O que são pensamentos recorrentes? Como é que é a estrutura energética, a nossa estrutura energética do nosso corpo energético? A gente tem várias camadas, tá? Igual uma cebola mesmo, a gente tem várias camadas. E nas camadas mais internas estão as nossas memórias, tá? O que a gente se afiniza, o que a gente já viveu e o que a gente guardou pra gente daquilo que a gente viveu, tá? E assim como a física, né, que, por exemplo, você é um polo positivo, né? E você vai atrair outras energias, ou seja, outras informações que estão em ressonância com você. E as informações que não estão em ressonância com você, elas são repelidas do seu campo. Isso quer dizer que elas passam batidas. Você poderia, por exemplo, se você não fosse uma pessoa egoísta, vou dizer um exemplo, você poderia caminhar num lugar cheio de pessoas egoístas, produzindo formas de pensamento loucos, energia super carregada. Você ia no máximo sentir um incômodo assim, quando você chegasse do outro lado, ai, que horror, passou. Porque você não pegou para você, o seu campo não atraiu, não colou. E eu falo que é igual chiclete. Quando a gente tem aquela mesma informação dentro da gente, a gente atrai a informação e ela gruda na gente igual chiclete.
E é isso, exatamente isso, que formam esses pensamentos recorrentes, tá? Então, assim, foi alguma pessoa que você entrou em relação, ou seja, você teve contato, você teve diálogo, né, com aquela pessoa tava com aqueles pensamentos, você também tinha aquela informação e colou, tá? Pode ser que aquela pessoa que você tem uma ligação, que você tem uma relação, esteja pensando aquelas coisas de você, e aí por causa disso, através desse canal que vocês têm, dessa ligação energética, essas informações estão chegando até você. Então, aí no caso, você tem uma porta aberta, porque você deu abertura para aquela pessoa quando você entrou em relação com ela. Ou esse terceiro caso é assim, um caso que a gente dificilmente tem como bloquear espíritos perto da gente, porque a gente não tem bloqueio contra espíritos, tá? Eles vêm e quando eles se afinizam e colam na gente, a gente costuma, né? O que acontece é que a gente vai sentir e vai pensar em conjunto, em grupo, então é como se a gente virasse um aglomerado, né? Então, assim, um grupo mesmo. E é isso. Gente, gostei muito do nosso bate-papo, tá? Para não perder nenhuma live e tá vindo por aí muita novidade, tá? Além da nova trilha gratuita que eu vou fazer aqui, que é um outro bate-papo que eu vou trazer aqui, que chama Café com Cici, que vai ser trazendo assuntos diversos sobre espiritualidade, para a gente bater papo e para eu também comentar para vocês um pouco da minha experiência, do que eu já vivi e vi durante o meu trabalho desde 2015 com cirurgias espirituais e trabalhando com medicina energética. Sempre vão ser assuntos super atuais e interessantes, né, que a gente pode se relacionar no dia a dia, tipo assim, nossa, isso acontece comigo. Tá? E a gente vai continuar com essa série de lives chamada Cirurgias Comentadas, CC, tá? E para não perder nenhuma data, nenhum evento, nenhuma trilha gratuita e nada do que vem por aí em nenhum dos meus canais, entrem no meu canal do Telegram, que é o Fora do Tempo. Tem o link na bio também, t.me/Fora do Tempo, o link, ou então vai pela bio, tá bom? Adorei bater um papo com vocês e a gente se vê na próxima cirurgia comentada.